a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Mais um dia que estamos juntos, mais um programa legal para debater um assunto muito bacana. E hoje nós temos a alegria de receber a deputada federal Érica Cocai do PT. A deputada Érica Cocai, que também é presidenta do PT-DF. Sim. Tudo bem, deputada? Como Tudo vai? bem. Uma boa sexta-feira para todas e todos. Que beleza. Aqui do meu lado, o presidente do Sintel-DF, Brígido Ramos, que vai participar desse bate-papo com a deputada Érica Cocai. Brígido, bom dia, tudo bem? Bom dia, e é um prazer ter aqui a deputada, companheira de priscas eras, né? Pois é. Beleza. Nós já vamos aqui começar a nossa entrevista, deputada, perguntando sobre a atuação que a senhora está tendo lá na Câmara dos Deputados. É uma luta árdua, diária, para tentar garantir que os direitos dos trabalhadores sejam preservados. Com certeza, nós estamos vivenciando uma ruptura democrática. Né? Então, assim, quando se tirou Dilma, se rompeu com a Constituição e se rompeu com toda a legalidade. Nós estamos vivenciando uma ruptura democrática que não fica ensimesmada. Desde o primeiro momento nós temos dito, o golpe não vai ser apenas um instrumento para que esses cheguem ao poder ou ao Palácio do Planalto sem votos. O golpe, ele vai esgaçando o tecido dos direitos e da democracia. Ele tem um coração pulsante. O coração pulsante do golpe, eles expressaram de forma muito nítida quando fizeram a emenda constitucional 95. Em tempo recorde, eles aprovaram a emenda constitucional 95, que limita todas as despesas primárias pelos próximos 20 anos. Ou seja, as políticas públicas, recurso para a saúde, para a educação, recurso para a vida da população. Porque políticas públicas é a forma que a gente tem de fazer o luto dos nossos períodos traumáticos. O luto da escravidão, do colonialismo, porque significa resgatar direitos. Então, políticas públicas como saúde, como educação, enfim, conjunto das políticas, e elas estão congeladas pelos próximos 20 anos. Ao mesmo tempo, as despesas financeiras, elas não têm qualquer tipo de limite, não tem teto para as despesas financeiras. Então, você tinha quase a metade do orçamento sendo dedicado ao orçamento brasileiro, tudo que se arrecada no Brasil, quase a metade disso está indo em forma cada vez mais acentuada para pagar os serviços e os juros da dívida. O Brasil é o quarto país em volume de despesas para pagamento de juros de dívida, bicho. É o quarto país do mundo. E nós temos uma dívida, portanto, que gera juros, que gera serviços para estes que têm os títulos da dívida. Quando a gente fala o país, está na mão dos rentistas, aqueles que vivem de renda, não tem produção. Isso significa o quê? Que você não tem nenhum tipo de modelo de desenvolvimento brasileiro. Se eu lucro como agiota, eu lucro com os serviços e os juros da dívida, eu não tenho qualquer relação com o mundo do trabalho, eu não preciso empregar ninguém. Eu também, então, portanto, você cria um desemprego estrutural. Ao mesmo tempo, eu não tenho qualquer relação com a produção. Então, como eu não produzo nada, não me importa se o povo tem condições de comprar ou não, porque eu não produzo nada, eu não preciso vender nada. Eu só lucro com os juros dos papéis que eu comprei do governo. E como não tem nenhuma relação com a produção, esse setor que está dominando o Brasil, os rentistas, e o governo tem que estar a serviço dele, em grande parte são os bancos, o setor financeiro, mas esse setor também não tem nenhum tipo de preocupação em ter insumos, em ter energia, em ter petróleo. Por quê? Porque não produz nada. E nem tem infraestrutura, tem estradas, tem portos para escoar a produção, porque nada produz. Então o Brasil está sendo vítima deste rentismo que está dominando o Brasil. Aí nós temos o petróleo, o pré-sal. Eu lembro, Brice, quando a Dilma, na campanha em 2010, disputando, me parece, com Alckmin, ela dizia: o pré-sal é o passaporte para o futuro. Lembra disso? Porque o pré-sal foi uma descoberta brasileira.
A Petrobras, ela tem a maior tecnologia para a prospecção de petróleos em água profunda de todo o mundo. Então o pré-sal foi descoberto, ele está sendo doado. E por que eu digo que está sendo doado? Porque ele está sendo vendido. E quando a Shell e as empresas, as grandes empresas internacionais de petróleo compram o pré-sal, compram sem ágio. Quando a Petrobras vai comprar, ela paga um ágio grande. Então, assim, é um descompasso. E, ao mesmo tempo, esses últimos lotes foram vendidos particularmente para a Shell, mas não só para a Shell, para as grandes petrolíferas. Nós tivemos o quê? A isenção de R$1 trilhão pelos próximos 20 anos. E eles destruíram o conteúdo nacional. O que é o conteúdo nacional? É o que o Lula implementou na Petrobras. Tudo o que você precisar, um percentual grande, terá que ser comprado das empresas nacionais. Então a indústria naval, que tem uma relação muito grande com o petróleo, com a prospecção do petróleo, ela tinha 2 mil empregos. No fim do governo Lula tinha 70 mil empregos. Por quê? Porque a Petrobras comprava de empresas nacionais majoritariamente. Isso foi destruído. Então a Shell vai comprar embalagem, estou falando da embalagem mesmo, é o que você embala o produto, embalagens, equipamentos, insumos dos seus países de origem, do país de origem da Shell e do consórcio. E também não vai pagar imposto de importação. Então vai tirar o imposto, além do imposto que faz com que nós tenhamos uma isenção de R$1 trilhão nos próximos 20 anos, ela também não vai pagar imposto de importação. Isso está acontecendo no Brasil. Aí nós vamos caminhar pela Eletrobras. Ora, a Eletrobras, ela tem mais de 70 mil quilômetros de linhas para levar. Ela é responsável por mais de 30% da geração de energia do Brasil. A Eletrobras é um patrimônio do povo brasileiro. E essa Eletrobras, ela tem usinas, algumas usinas como a Chesf, o São Francisco, Furnas, que já foram amortizadas, já foram pagas. Houve um investimento para a construção da usina. Esse investimento o governo sustenta através de repasse de recursos ou de empréstimo do BNDES e também através da tarifa. O povo brasileiro já pagou isso. Algumas usinas que pertencem à Petrobras, à Eletrobras. E eles agora querem entregar a Eletrobras por 12 bilhões. Uma empresa que tem de ativos por volta de 400 bilhões. Só uma das empresas das usinas que estão hoje na hold da Eletrobras, ela sofreu um investimento de 38 bilhões. Querem vender por 12 bilhões. A Eletrobras tem um passivo que ela irá receber, já não tem mais contestação, de 40 bilhões. Então, veja, ela vai receber 40 bilhões. Né? A quem vai comprar a Eletrobras vai pagar 12 bilhões, e são os chineses. Aí eles falam, não, mas cada empresa só pode comprar 10% de ações, para não ter um grande monopólio, coisa que o valha. Entretanto, você tem pelo menos 5 empresas chinesas que já estão operando aqui. Se cada uma comprar 10%, você tem 50%. Não é? Então você faz consórcios para poder ter o domínio da energia. E veja, nos Estados Unidos, algumas das empresas hidrelétricas são protegidas pelo exército, porque isso é soberania energética. Eu vou então ter uma empresa que ela vai ter que finalidade? A finalidade do lucro? Então eu vou aumentar a tarifa, porque eu vou querer lucrar. Eles estão agora querendo privatizar algumas distribuidoras de energia, grande parte do norte. Eles estão querendo vender por R$50 mil essas distribuidoras. Aí eu me pergunto, se você fala, uma distribuidora no norte, e em setores muitas vezes inóspitos, em setores que você não tem malha rodoviária, que você tem dificuldade, cheio de ilhas que nós temos em alguns locais do norte. E você vai entregar para a iniciativa privada, essa iniciativa privada vai majorar sobremaneira a tarifa para ter um retorno de qualquer tipo de investimento ou de qualquer tipo de atuação que ela venha a ter. E aí você tem um projeto como o Luz para Todos. O Luz para Todos, ele levou energia para 15 milhões de brasileiros e brasileiras. E aí eu não vou esquecer nunca, o Lula que contava, que em determinado momento, quando foi inaugurar o Luz para Todo, a energia em um determinado município do Nordeste, uma senhora o abordou e falou assim, olha a cor do meu rosto. Eu não nasci assim. Isso é fuligem da lamparina. Essa lamparina eu acabei de jogar fora
porque agora eu tenho energia. Ou uma senhora que acendia e apagava a luz de forma constante, e alguém perguntou, por que a senhora está fazendo isso? Ela dizia, pela primeira vez na minha vida, eu vou ver o rosto do meu filho dormindo. Isso é o Luiz para Todos e Luiz Inácio Lula da Silva. Então não me causa estranheza o fato deles prenderem Lula sem crime, sem prova. Porque Lula representa o contraponto a tudo isso. Veja, Lula, quando assumiu, tinha uma dívida pública relativa ao PIB aqui no Brasil de por volta de 59%. Ele deixou, o governo Lula e Dilma deixou com 39%, já está 52%. Porque cada dia que passa, você tem um crescimento da dívida com relação ao PIB no governo Temer. É para isso que esse governo está aí, para atender o rentismo, para entregar o nosso patrimônio. Por isso eu fico pensando muitas vezes que este golpe que foi dado no Brasil, ele tem a mão das grandes empresas internacionais. Mas não tenha dúvida. Veja bem, isso aí a gente... Lembrando da história um pouquinho, e é bom a gente resgatar sempre a história, nós vamos lembrar o seguinte, o que acontece no Brasil é a reabertura dos portos de Dom João VI. Então estamos abrindo os portos brasileiros, porque Portugal estava lá premido, então o que eu vou dar para o capital internacional para salvar Portugal? O Brasil. Então nós tivemos naquele momento a abertura dos portos, 1826, né, por aí. E agora, nós tivemos recentemente, quando houve inclusive esse boom, que quando você fala de tudo isso aí, Eletrobras, Petrobras já estava na linha de frente naquela época das telecomunicações, as coisas andaram, né? Privatizaram tudo, venderam por 20 bilhões, o que valia 100 e tantos bilhões. A Vale também fizeram isso. E os bens reversíveis, que ninguém entende, que eu sempre uso o setor elétrico para entender. O que é o bem reversível? É que você tem uma usina geradora de energia, que usa os rios, usa os recursos naturais brasileiros, e se você fizer a mesma filosofia que hoje os donos das empresas de telecomunicações estão querendo dizer, que eles não têm que devolver bens reversíveis nenhum. Então o que eles pegaram? Pegaram a concessão para explorar um serviço, a preço de banana, né? Que valia 100 e tantos bilhões, eles compraram por 20, que era o direito de explorar o serviço. E eles não querem devolver os bens reversíveis, que seria centrais, ok. Mas o cidadão brasileiro não entende o que é central, o que é. Mas quando a gente fala de energia, a gente fala, olha, aquela usina que está ali, a Itaipu, o cara tem direito de explorar a energia dela, é a concessão que eles vão vender. Só que daqui para frente vai surgir os bens reversíveis, e eles vão dizer, não, eu vendi a usina, eu vou explorar, isso aqui é meu, eu comprei isso aqui. O caso mais gritante de todos é a Vale do Rio Doce, gente. A Vale do Rio Doce foi vendida por 3,3 bilhões. O que é a Vale do Rio Doce que foi vendida? Todos os recursos naturais que eles tinham autorização para explorar durante 20, 30, 50. Ou seja, o subsolo brasileiro foi vendido por 2,3 bilhões. E isso não é crime. Nenhuma desses presidentes, desses ministros, desse o que estavam envolvidos, responde por nada. Essa é uma das falhas que a gente falava com o governo do PT. Gente, vamos levantar essas questões, né? E a gente não teve espaço para levantar e para responsabilizar essas questões, porque é isso aí que acontece. Agora é muito pior, porque agora você tem um sistema de reestruturação mundial. E quem tem recursos para ser explorados, por exemplo, é o Brasil. Porque você fala o Japão. Bom, tem nióbio, tem urânio, tem... O nióbio, eu sou de Araxá. É a maior usina de nióbio do mundo e tem 90% do nióbio do mundo. O que é o nióbio? O nióbio faz toda a indústria eletrônica e de telecomunicações do mundo, não se faz sem nióbio. E você pega uma caixinha de nióbio desse tamanhozinho assim, ela vai num caminhão desse tridimensional para ser exportado. Uma caixinha daquele tamanhozinho de nióbio. Todo dia você tem a fila saindo lá de Araxá, que é da minha terra. Ninguém fala nada. Eles estão fazendo montanhas de nióbio nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Quando você fala aqui da fibra ótica, o único cristal que tem 90% para fazer a fibra ótica é no Brasil. Só que nós vendemos o cristal in natura para os alemães, para eles fazerem a pré-forma. E aí vai, é esse processo que nós estamos dizendo, de domínio. E aí você diz assim, quando você fala no controle do orçamento brasileiro, das despesas, é isso aí.
O Estado fala assim, eu não vou ter dinheiro para fazer isso, porque aqui, ó, não tem como fazer. E não faz nada. Porque eu mesmo é o mesmo argumento que nós tivemos quando quiseram privatizar as telecomunicações e lá atrás a Petrobras. A Petrobras, como tinha uma questão nacional maior, ela não foi, apesar de ter sido aprovada a emenda de quebra do monopólio do petróleo. Nós estávamos juntos ali e na época até chamavam os eletricitários. Falavam, gente, vem juntos. Não, ninguém vai mexer com energia elétrica. Era bola da vez, né? Não, porque é o seguinte, eu penso assim, que parece uma tragédia grega. A tragédia grega, você tinha os deuses, né? E quando os deuses ficavam enfurecidos, você doava os corpos humanos em sacrifício. E é um pouco o que está acontecendo, é o Deus mercado. Eles não conseguiram aprovar a reforma da Previdência, então eles precisam, porque tinham dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, aprovar a terceirização criminosa e depois aprovar a reforma trabalhista que rasga inúmeros direitos. E agora eles querem aprovar a privatização da Eletrobras para poder acalmar. Mas isso é tão escandaloso, porque em Canadá, Alemanha, ninguém vende as suas hidrelétricas. É estratégico, né? É estratégico. Exatamente. E eles contrataram uma empresa, a Eletrobras contratou uma empresa sem licitação por quase 2 milhões de reais para falar mal da Eletrobras. Veja, a empresa contratou uma empresa de publicidade para falar mal dela. Por quê? Sem licitação. Para falar mal dela para quê? Para justificar a privatização. Chega um absurdo, né, de você ser dono de alguma coisa, porque, entre aspas, você não é dono, mas você está dirigindo. E você contrata para dizer que aquele não presta. Né? Para poder vender barato. Nós tivemos o caso nas telecomunicações similar, que eles vão se especializando em cada coisa. Roteiro. Era o seguinte, olha... por exemplo, a Telebrasília, ela tinha condição de expandir naquela época a telefonia celular, mas ela era proibida. É proibida, a instrução da Telebrás. Não pode atingir mais do que 50% do mercado de telefonia celular naquela época lá. Então você limitava a possibilidade daquela empresa atender o mercado. Eles estão fazendo isso com a Caixa. E nós falávamos aquilo, que é bom lembrar, que é o que já fizeram agora no pré-sal já absurdamente. O que os empresários de telecomunicações estão querendo aí? Dispensa de juros, dispensa de impostos. Né? E a gente falava com os deputados, que a gente falava, São Paulo tem periferia? Tem. Brasília tem periferia? Tem. Minas Gerais tem periferia? Tem. O Nordeste todo é quase toda uma grande periferia no setor de telecomunicações, para você ter uma quantidade grande de assinantes concentrado, que é onde dá dinheiro para as telecomunicações. Né? Aí, você faz o quê? Não. Você vai então privatizar? Vai. Então você, deputado, a gente falava, vai ter que vir buscar aqui verba para poder colocar o celular, o telefone na sua região. E por que isso não aconteceu? Você sabe qual é o segredo disso no setor de telecomunicações? Que foi a ilusão que todo mundo teve? É o pré-pago. Sim. Os portugueses bolaram o pré-pago. E o pré-pago, você tem um telefone para você não usar. É quase um rádio. O cara tem 3 pré-pagos às vezes. O carroceiro ali tem 3 pré-pagos, o outro tem 3 pré-pagos, a pessoa de limpeza tem 3 pré-pagos, eu tenho 3 pré-pagos. Para quê? Quando eu quero falar alguma coisa, alguém me manda uma mensagem, eu olho aquilo ali, aí eu vou num telefone barato, não sei o que eu não pago, para falar com o assinante. Então, você não faz uma comunicação plena. Aí onde esbarrou? Na banda larga, que a banda larga explodiu no país, todo mundo quer ter banda larga, todo mundo quer ter internet, a nossa banda larga, e aí vai chegar onde ele vai dizer assim, a mais estreita do país, do mundo, e é a mais cara do mundo. E de pior qualidade, a segunda em pior qualidade do mundo. Esse é o sucesso das telecomunicações. Preço caro, serviço inadequado, de baixa qualidade. Agora, veja, se nós fôssemos estatal, o que a Globo estaria colocando todo dia em manchete? O setor de telecomunicações é um fracasso no Brasil, porque não atende o assinante. E seguramente... Isso que está acontecendo na Eletrobras já aconteceu antes de desqualificar as empresas, de impedir que elas possam disputar mercado. Aí eles dizem que é livre concorrência. Bom, se você tem empresas estatais que não podem concorrer em pé de igualdade, então você não tem livre concorrência. Eu falo da Caixa porque a Caixa, eles estão privatizando a loteria instantânea, que deveria ser da Caixa. A Caixa tem o monopólio dos jogos de azar e estão privatizando a loteria instantânea. E a Caixa não pode disputar. A Caixa que tem a maior experiência,
uma das maiores experiências no mundo inteiro em loterias, e que trabalham com loterias há anos, e que tem, portanto, expertise para isso, ela não pode disputar o leilão de privatização da loteria instantânea. Quem vai disputar? As empresas internacionais, as empresas da Espanha, a empresa italiana. Quem vai disputar e comprar? Porque eles falam assim, vamos privatizar a Eletrobras para poder dar livre concorrência. Não, a Eletrobras ela tem um peso tão decisivo na energia brasileira, na geração, na transmissão da energia brasileira, que quem comprar a Eletrobras vai ser um setor oligopolizado, vai ter um poder imenso sobre isso. E aí o Brígido levantou uma questão que me parece que é extremamente importante, que não está se privatizando só a empresa, está se privatizando os rios, o subsolo, está se privatizando as matas ciliares. Por que tem tanta reação da bancada governista nordestina? Porque ela sabe a importância do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, ele é de múltiplo uso. Os rios são de múltiplo uso. Eles servem para o consumo humano, eles servem para a produção agrícola, para a produção industrial, para navegação. Eles têm múltiplos usos. Então eles vão entregar isso. Agora, deputada, essa é a realidade. Esse é o quadro que está colocado. Como resistir a isso? A senhora que é deputada federal, que está lá no Congresso, onde muitas vezes o rolo compressor do governo passa por cima. Como é que se pode resistir a o que ainda não foi feito? Todos os dias... No caso da Eletrobras, por exemplo. Todos os dias eles apresentam uma proposição que arranca um pedaço da nossa soberania e dos direitos do povo brasileiro. Essa semana, eles, por exemplo, aprovaram, com a nossa resistência, uma proposição para o Instituto Chico Mendes que vai possibilitar que as pessoas entrem sem concurso. Sem concurso, por um ano, depois prorrogado por mais um ano, sem concurso. E para exercer as atividades fins da instituição. Então eles estão agora com a proposição de privatizar a Embratur. Aí privatizar o turismo brasileiro, a agenda de turismo brasileiro. Só que eles vão privatizar a Embratur, mas a Embratur vai ser mantida com recursos da loteria, que são recursos que vão para as áreas sociais. Eles aprovaram esta semana um crédito onde eles tiraram dinheiro da saúde e colocaram dinheiro, dinheiro em atividades que não são fundamentais. Retiraram 60 milhões do PAC. E o PAC, a gente sabe que o Plano de Aceleração do Crescimento, ele aciona toda uma cadeia produtiva. E você me pergunta o que fazer. Primeiro, nós temos no Brasil uma opressão midiática. Nós temos nós pecamos porque não houve a democratização dos meios de comunicação, que está se aprofundando a ausência de democracia. Porque a senhora está se referindo ao período do governo Lula e Dilma. Sim, e hoje a própria EBC, que havia uma proposição de ser uma empresa pública e não estatal, ela tinha um conselho curador com representantes da sociedade, eles estão transformando em empresa estatal, em uma empresa de comunicação estatal, porque o Temer ainda ousa, acho que não se olha no espelho, mas aí, eu acho que está absolutamente descolado da realidade. Ainda ousa aventar a possibilidade de uma candidatura. E por isso dedicou mais de 200 milhões, recentemente, para a publicidade dele. Eles gastaram mais de 100 milhões com publicidade para o povo se convencer de que retirar o seu direito era bom para ele, que foi com a campanha da reforma da Previdência. Fizeram isso, eu lembro, reforma trabalhista e da reforma da Previdência eles gastaram dinheiro para convencer o povo de que o povo deveria apoiar o fim da sua própria aposentadoria, porque a reforma da Previdência é o fim da aposentadoria. Mas veja, então nós temos uma opressão midiática, então nós temos que criar as estruturas de comunicação que possam se contrapor ao que é emanado da Rede Globo, que entra dentro das casas, não só a Rede Globo e os seus similares, que entram dentro das casas, que captura a forma da gente ver a vida, captura o comportamento, captura os sonhos do povo brasileiro. Então a opressão substitui as relações diretas, porque hoje você não tem mais espaços coletivos, eles têm uma cultura do medo, que as pessoas têm medo de ir para a praça, têm medo de sair à noite, têm medo, e as pessoas vão se colocando dentro de casa, se cercando dentro de casa. Os grandes objetos de consumo de moradia hoje são os condomínios, cercados, que você não precisa sair para nada, então você não tem contato com o outro.
Por isso, eles criam um processo que amplifica o domínio da Rede Globo. Eu penso que nós temos que ter uma comunicação alternativa, como aqui é a Rádio Sintel, ou você tem que ter uma comunicação alternativa para que você possa mostrar uma realidade que eles querem esconder. Mas é mais do que isso. A gente precisa organizar a população. A população precisa se organizar, precisa ter eu diria assim, uma radicalidade democrática. Se você for na Argentina, por exemplo, durante o peronismo, se criou estruturas de discussão e de organização popular em todos os bairros. Se você vai em Cuba, tem os comitês de defesa da Revolução Cubana, que estão em todos os lugares. Você dá, ou seja, o povo discutir o seu próprio território. O povo se colocar como protagonista da sua própria vida. Porque o povo brasileiro não adere a Michel Temer. É o governo com menor popularidade que nós temos. E ele, como ele responde a essa crise? Ele responde dizendo que vai votar em Lula. Então, há 12 anos que eles tentam desconstruir Lula. E o povo brasileiro diz é Lula. Então, eles tornam Lula inelegível. E o povo brasileiro diz é Lula. Então, eles acham que isso é insuficiente, prendem Lula. Porque Lula é a opção concreta de, através de um processo eleitoral, que está em risco, porque eles são capazes de impedir as eleições para continuar nesse projeto de destruição do Brasil. E o povo dá essa resposta, mas o povo não se coloca em movimento. Então, por isso é importante... Por que o povo está anestesiado? Essa pergunta vale até para o Brito aqui. Por que o povo está tão apático? O povo dá suas respostas. Ele deu essa resposta em 47. Ele deu essa resposta em 74. Em 74, o povo brasileiro elegeu para o parlamento os candidatos contra a ditadura, mas não se colocou em movimento, porque é preciso que nós tenhamos espaços de protagonismo popular e de organização popular. O que eu digo com isso? Se nós chegarmos, e nós vamos, e eu acho que Lula ganha a próxima eleição, porque é o candidato que está referendado pelo povo e é candidato e vai se candidatar em qualquer circunstância que exista. As ideias, elas não são imunes à prisão, às grades, e são imunes também às balas. Tanto é que mataram Marielle e nunca Marielle esteve tão viva nas nossas relações e no Brasil inteiro. Né? Então, portanto, nós precisamos elevar a organização. Então, se há espaços para discutir política pública, ela tem que ir para o território. O território tem que discutir das políticas. A experiência que vocês tinham lá na expansão de Samambaia, os meninos analisavam, os radialistas do futuro, os meninos analisavam a conjuntura, discutiam a conjuntura, faziam um programa de rádio e a partir daí eles tinham domínio sobre a realidade e despertavam na perspectiva de que essa realidade existe e que ela pode ser transformada. Então isso tem que ser uma radicalidade democrática e protagonismo e organização popular nos bairros, nas escolas, em todos os espaços. Brito. Não, tudo bem, eu acho até que isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo, deputada, é um processo lento, né? Porque nós não conseguimos forçar as pessoas a aderirem a um processo de participação. Esse é o nosso grande desafio. Porque essas eleições de 2018, eu não acredito que eles tenham coragem de não realizá-las. Mas eles vão fazer de tudo para que o Lula não participe ou de fraudar. E aí que é o pior. É por isso que a gente tem que ter consciência e alertar o povo. Porque possivelmente, se nós não ganharmos essas eleições, principalmente com Lula, não teremos mais eleição para presidente da República no Brasil nos próximos 50 anos. Eles vão assumir, vão ganhar a maioria do Congresso, vão fazer emenda constitucional e vão colocar o parlamentarismo. E aí acaba a chance da gente eleger um presidente da República. Porque vai ser esse jogo, esse conluio que está aí, que é dentro da Câmara, onde a gente sabe lá que nós temos 10%, no máximo 20% de deputados que tem compromisso com o país. O resto tem compromisso com o seu umbigo. Por isso que você vê, o Temer está preocupado com a popularidade dele. Não, porque ele nunca teve popularidade. Ele nunca disputou um voto, ele foi deputado 3 vezes suplente, que ocupou cargo, porque o PMDB sempre ocupava cargo e sempre sobrava uma vaguinha para um suplente, para outro suplente. De suplência em suplência, ele chegou à presidência da República, porque chegou à vice-presidência. Rasgando 54 milhões de votos. E depois deu o golpe.
E depois deu o golpe. Agora, esse golpe é como se diz, esse golpe com todas as forças da Fiesp, da FIEG, das forças, dessas forças e das forças internacionais, dos banqueiros nacionais e internacionais. Sim. Então, esse é o golpe que está aí. É o golpe que aconteceu em 1964, onde colocaram os militares no poder. Mas é o mesmo grupo que deu o golpe em 64, não foram os militares. Foram os mesmos que deram o grupo, que você vai olhar aqui, os que estão aqui agora são netos e filhos daqueles que participaram do golpe. A herança, né? É a mesma elite. Quando você olha aqui que saiu o deputado que foi escrachado, a filha dele está aí, como deputada. Aí você olha, saiu o senador que durante anos ficou aqui, foi governador da Bahia e tudo, aí está o neto dele aí, com mandato. Ou seja, esse processo, ele é um processo muito violento, e que a população, infelizmente, não tem acesso às comunicações necessárias. Apesar de que hoje as redes sociais estão bem melhores do que a gente teve em todos os anos anteriores. Não é mal utilizada a rede social? Sim, a rede social, eu acho que foi é um espaço que se tem, que você tem que organizar a sua atuação. Você tem uma série de iniciativas de democratização dos meios de comunicação, como a rádio aqui, como a comunicação que está em vários lugares. Se a gente trabalha isso em rede, a gente tem uma potência muito grande. Então a gente precisa formular conteúdos, ou seja, rebater isso que a Rede Globo coloca todos os dias nos lares. A gente tem como fazer a construção de conteúdos, formular conteúdos e disparar nas redes que já existem. E esse processo é importante porque cada dia que passa, a tendência, e Dilma dizia isso, logo depois que houve o golpe, Dilma dizia o seguinte: essa é só a primeira fase do golpe, ele vai se aprofundando, porque ele vai tentar calar o conjunto da resistência popular. Como os meninos da UNB foram tratados ontem aqui em frente do MEC. Polícia, né? Mas aquilo foi uma barbárie. Uma barbárie. Os meninos não estavam fazendo absolutamente nada. E estavam lutando em defesa da universidade, que vai estar se esqueletizando todas as universidades. Porque eles impedem na UNB até a UNB utilizar os seus recursos próprios. Se a UNB tem recursos próprios, mas esses recursos próprios ultrapassa o teto da emenda 95, ou o Tesouro vai e abocanha esse recurso que é da UNB, através da empresa, de concursos, através de imóveis, enfim. Ela não pode usar o seu próprio recurso se ele ultrapassar a variação da inflação, que é uma inflação diminuta. Mas ontem também aconteceu algo gravíssimo, porque há uma comissão que discute agroecologia e produção orgânica. Essa comissão tem seus membros que foram devidamente colocados lá. E ali havia umas companheiras, umas mulheres quebradeira de coco, mulheres dos movimentos, da Marcha das Mulheres, dos movimentos de produção alternativa, que estavam, duas delas, com a camiseta do Lula, dizendo Lula livre. Foram proibidas de entrar. E essa reunião estava se dando no anexo do Palácio do Planalto. E ali depois eles descobriram que outras mulheres tinham entrado também com camiseta, mas estavam com agasalhos nos peitos. Foram convidadas para se retirar. E o indígena estava com um cocá, que é a sua própria cultura, a forma de ele ser, e pintado como indígena. E eles disseram: você também não entra porque não está vestido adequadamente, porque estava com um cocá e com pinturas indígenas. E aí, em solidariedade... o dia do índio foi agora, dia 19 de abril. Né? Em solidariedade a estas companheiras e ao indígena, todos os demais se retiraram. Porque vejam como é que está chegando o autoritarismo. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na dita intervenção, centenas de jovens presos. Aconteceu aqui em Brasília também. Jovens que estavam no baile... E esse sentimento tem que se reproduzir. Esse sentimento de sair todo mundo tem que se reproduzir. Eu vi ontem uma cena, no jogo de futebol. Estava jogando o Vasco e o Racing, né? E houve um problema lá, a polícia começou a bater na torcida do Racing. Os jogadores do Racing pararam o jogo e foram todos para lá, para dar solidariedade aos argentinos que estavam ali. Eles não queriam saber o que estava acontecendo ali. A polícia estava batendo nos argentinos, naquele canto. Eles pararam o jogo. Todos os jogadores, não ficou nenhum. E depois, eles lançando o que a gente conhece muito bem, né?
os galhos de pimenta, não sei o quê, eles começaram a pegar coisa de água e jogar para a torcida argentina, mostrar ali uma solidariedade de povo que a gente precisa ter e aprender. Naquele momento ali eu falei, que bacana, né? Os jogadores pararam o jogo. Eles tentaram impedir. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Nós temos que aprender a parar esse movimento, parar essa discriminação. Porque a gente é discriminado, a gente aprendeu, né? A gente foi. Nós começamos lá ainda na época da ditadura, né, Érica? Sofrendo todo tipo de discriminação. Nós tivemos grandes lutas. Depois tivemos o movimento das diretas e depois veio um governo que foi aquele fracasso e continuamos sendo discriminados, o famoso Badernassi, que nós estávamos lá aquilo foi em 1986, né? Novembro de 86, logo depois das eleições, e a gente está acostumado a ser discriminado pela polícia, mas a gente não imaginava que no século XXI agora a gente fosse discriminado com mais violência e com menos repercussão. Mas é bonito a gente ver a Globo destacar os movimentos na Espanha, na França, mas os daqui se calam, na Inglaterra, aqueles movimentos lá eles publicam, mostram e falam, olha aqui, os caras queriam. Aqui no Brasil é crime, lá é movimento popular. Você vê como nós chegamos a esse ponto. É a cara de pau de uma emissora de comunicação que comanda a ditadura, porque nós temos uma ditadura de comunicação. E ela apresenta, olha o movimento dos trabalhadores da Inglaterra, da França, aí é movimento. O nosso aqui é Badernassi. Não é Badernassi, não, é criminoso. Né? Mas uma coisa interessante de tudo isso é que não são só derrotas. Né? Não. Nós conseguimos tirar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela já é uma grande vitória, né? Uma conjuntura dessa. Ela impedir o trabalhador de baixa renda, de situações de trabalhos mais penosos, de se aposentar. E com um trabalho intermitente, se você vai ganhar 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana, então o tempo para você chegar a se aposentar, 40 anos, você sair com a média do seu trabalho, e veja, e se você quiser, o que eles estavam dizendo? Se você ganha menos que o salário mínimo por mês, e você quiser sair com um salário mínimo, portanto, se aposentar, porque o salário mínimo é o mínimo da aposentadoria, ele atinge 20 e poucos % da população brasileira, aí sim, esses poderiam trabalhar só 25 anos e sair porque é o salário mínimo. Mas o trabalho intermitente, se você ganhar menos que o salário mínimo, você teria que contribuir. Complementar. Você teria que contribuir mais do que o patrão. E aí, veja, nós conseguimos. Como é que conseguimos a reforma da Previdência? Quando a população começou a abordar os seus parlamentares. E é isso que tem que fazer com a Eletrobras. A Eletrobras é a joia da coroa. É o que eles querem oferecer para o mercado hoje. A senhora acha que ainda é possível fazer esse trabalho? Eu tenho absoluta certeza. A bancada do Nordeste não tem prática, só tem o relator e o presidente, mas o governo não colocou parlamentares do Nordeste na comissão que está avaliando a privatização da Eletrobras. Porque há essa resistência. Porque é uma resistência, porque é Rio São Francisco. Eles estão dizendo que vão dar 350 milhões, que é o povo que vai pagar com o aumento da tarifa. Que é isso. Porque vai aumentar a tarifa. Aliás, é uma campanha legal do Steel, né? A sua tarifa vai aumentar. E vai aumentar. A conta de luz vai aumentar. Você tem hoje 40 reais o megawatt-hora, hoje, por uma proposta da Dilma que cotizou, que tabelou o valor, não é? E aí se você jogar isso no mercado, vai para 200 reais o megawatt-hora. Então eles hoje quiseram dizer que iam diminuir a tarifa, hoje eles não podem mais sustentar isso. Isso é tão mentiroso que eles não conseguem sustentar. Não, e todo processo de privatização, a única coisa que é mantida é o quê? São as tarifas. As termificações, o petróleo, tudo. A égide é do lucro. É garantido que vai ter reajuste. Então as tarifas são garantidas. Né? Eles querem fazer o quê? Tirar o tabelamento, a cotização, para liberar as tarifas, para poder atrair o capital internacional para comprar. E eles querem vender as distribuidoras, porque as distribuidoras, quando você leva energia lá para os rincões, o Brasil esquecido, para o Brasil profundo, isso tem um custo. E eles querem se livrar das distribuidoras por 50 mil reais cada uma, para que elas possam ser objeto de lucro dessas empresas, portanto a tarifa vai ficar imensa, para poder vender a Eletrobras. Você viu agora que é bom a gente falar nisso. Nós estamos aqui no sindicato,
E a gente viu agora o movimento sobre a greve dos metalúrgicos de São Paulo, que foi a greve dos metalúrgicos de São Paulo da iniciativa privada, onde foi privatizado, onde o salário deles é a metade do salário. E aí, os próprios empresários colocaram as manchetes na Folha de São Paulo dizendo, olha aqui, esses trabalhadores aqui não fizeram greve pela Previdência, os da iniciativa privada, para dizer para os caras, olha, tem que privatizar o resto, para poder que esses trabalhadores aqui não lutem pela, pela Previdência. Se for privatizado, o trabalhador vai ganhar menos, nós sabemos isso. Vai aceitar. O trabalhador vai ser mais sujeito e não vai lutar por nada. Acidente de trabalho e vai ficar com medo de perder o seu próprio emprego. Então, isso nós estamos vencendo. Não, e não vai lutar pela Previdência, até porque já teria perdido. Já teria perdido, porque a filosofia da mídia a favor da reforma da Previdência, o que era? Começaram a botar naqueles senhores, com ar de pessoas sérias, dizendo, olha, eu não vou perder nada com a Previdência, porque eu já sou aposentado. Todo mundo vai perder. A expectativa de vida... Aí quando a gente começou a provar que todo mundo ia perder, eles começaram a tirar essa... Né? A expectativa de vida de 53% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida média é menos de 65 anos. A pessoa vai ter que trabalhar até 65 anos, vai trabalhar 40 anos para manter o que ela tem, se ela ganhar mais que o salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo terá que trabalhar 25 anos e com 65 anos de idade. E acaba com a diferenciação para as mulheres. Nós sabemos que as mulheres trabalham mais que os homens, porque as mulheres se dedicam às tarefas domésticas, têm um trabalho não remunerado. Então as mulheres trabalham por volta de 50 horas semanais, o homem por volta de 40 horas. A gente sabe que é desigual o mundo do trabalho. A dupla jornada e a tripla jornada impede que as mulheres ocupem funções de mando, de chefia, porque é uma maternofobia. As mulheres, inclusive, quando são mães, elas são discriminadas para os cargos de chefia. Né? Então, enfim, e a única política que se tinha de reconhecimento da desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho e que buscava superá-la com a diminuição, o menor tempo de trabalho, de serviço para a aposentadoria, eles querem eliminar. Então, portanto, a reforma da Previdência, a gente tem que se mirar nela. E a Eletrobras, nós temos que ir aqui em Brasília, temos que ir atrás dos parlamentares, Sim, parlamentares de Brasília, e fazer uma pressão, e dizer o seguinte, olha, vota, você não volta. Se você, que era o lema que se usou na reforma da Previdência. Vamos mudar um pouquinho de assunto, deputada Érica. Nós já fizemos aí uma conjuntura nacional, né? A senhora, antes de ser deputada bancária da Caixa Econômica Federal, e aí, Brito, eu acho legal falar sobre isso também, porque o Sintel representa os trabalhadores de call center, e aí a gente tem vários problemas em call center que presta serviço para a Caixa Econômica Federal, os trabalhadores ganham mal, não é? As condições de trabalho são ruins, o call center que presta serviço ao Banco do Brasil, trabalhadores que estão lá trabalhando por um salário muito baixo, agora está na campanha salarial, os problemas são muitos. Como a senhora, como bancária e agora como parlamentar no Congresso Nacional, é possível amenizar esses problemas? É possível ter uma relação de trabalho mais justa nesses call centers? Então, eu penso que os call centers é uma precarização muito grande das relações de trabalho. E quando você diz sobre o Banco do Brasil, que é uma quarteirização, porque você tem a BB Tecnologia que contrata outro que presta serviço para o Banco do Brasil, que é uma empresa do banco, presta serviço para o banco. Funciona dentro do prédio do Banco do Brasil. Exatamente. Então, e que não segue, pelo que me foi dito aqui, não segue nem a convenção coletiva. Então, portanto, é preciso fazer um movimento de reação muito grande. Nós sabemos que como há um desemprego, o desemprego ele não penaliza só quem está desempregado. Ele penaliza quem está no mercado de trabalho. Porque ele funciona como uma sombra, né? O Brito sabe disso. Funciona como uma sombra que vai atemorizando as pessoas que estão no mercado de trabalho. Mas, se a gente não reagir ao que está acontecendo, nós vamos ter uma precarização aprofundada. E agora com a reforma trabalhista, nós estamos tendo muita dificuldade com as categorias. As categorias, muitas vezes, primeiro, que o que aconteceu com a reforma trabalhista? Ela saiu pior do que ela entrou. Ela tinha uma formatação inicial e, de repente, eles pegaram toda a pauta das Fiesp, dos pactos de Troia, e estava cheio de interesses antinacionais dentro dos pactos gigantescos,
da Fiesp que construíram um golpe, e eles pegaram toda a pauta da Confederação Nacional da Indústria, toda ela, e incorporaram na reforma trabalhista. Então ela mexe em dezenas de, eu acho que por volta de 100 itens da CLT. Então, portanto, você tem uma reforma trabalhista, que é uma reforma trabalhista que tenta institucionalizar a precarização. Mas, com relação aos call centers, não é uma realidade da reforma trabalhista. É uma realidade que vem antes, esse nível de precarização. Nós vamos buscar o Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil possa se posicionar sobre isso, sobre a questão particularmente dos trabalhadores de call center. Os trabalhadores de call center, na nossa concepção, você enfrentaria a terceirização, porque a terceirização ela não é barata. A terceirização é barato o salário que os trabalhadores ganham. Mas a empresa ganha. Nós temos um projeto na Câmara. Qual é a média, Brigitte, do salário, o salário que a empresa paga para o funcionário, que ela recebe? É 5 por 1? Não, depende do contrato, mas é mais ou menos isso. 5 por 1. Ela ganha 5 vezes. Por cada trabalhador, ela ganha 5 vezes, mais ou menos 3 a 5 vezes, o que ele recebe. Então ela é uma volta, é um aspecto muito relacionado a uma escravidão contemporânea. E a gente já aprendeu uma coisa clara, né? Que ganância é cada vez maior, né? Quando alguém está ganhando algum valor ali, ele quer ganhar sempre mais, né? Porque a gente fala que os mais pobres são os mais ricos, né? Porque o cara que tem 2 milhões de patrimônio, ele quer ter 4. Então ele é pobre, ele se considera pobre, né? Agora o pobre que tem só a sua casinha, não sei o que, está vivendo feliz. Quando ele pode ter a sua casinha, sua alimentação, né? Como o Lula sempre disse, poder tomar café da manhã, almoçar e jantar e ter uma casinha para morar e ter um emprego para ter dignidade na sua vida, é fundamental. O brasileiro não quer mais do que isso. O brasileiro está pedindo só isso. E é bom a gente lembrar nessa semana, que eu queria até na abertura dizer o seguinte: mataram o Tiradentes de novo. Que é o grande símbolo da luta brasileira pela liberdade, pela dignidade, pela educação, porque ali está no plano da Inconfidência, a educação, o direito ao trabalho, o trabalho digno, não sei o quê. Mataram o Tiradentes. A soberania nacional. A soberania nacional, que muita gente confunde com segurança nacional, e nessa entraram os governos militares dizendo que ia dar segurança sem dar soberania. Apesar de que nos governos militares, quando nós pegamos, vários setores foram construídos ali naquele momento, porque não era o sistema, aquele que a gente diz agora, eles estão chegando e destruindo tudo. Lá até se construir alguma coisinha, apesar da não democracia. O próprio sistema Telebrás, a própria Eletrobras, foram construídas ali, surgidas ali, né? Mas, porque eles queriam ter o poder, né? Os militares queriam ter o poder de administrar alguma coisa. E aí criaram as empresas. E com isso os trabalhadores de dentro, começamos a fazer os grandes objetivos das empresas estatais, né, que são empresas públicas. É o que eu dou exemplo aqui. Privatizaram o setor de telecomunicações. Eu perguntei para o presidente da Telebrasil: você acha que o setor de telecomunicações é um serviço público ou não? Não, um serviço privado. Eu falei, como? Ele é um serviço público operado pela iniciativa privada, mas ele não deixa de ser serviço público. As necessidades da população não mudaram porque você privatiza uma empresa. No caso de energia, que é sobrevivência total, né? Sem energia é aquele caso. Pessoas não conseguem nem enxergar o filho à noite para dormir, não conseguem fazer nada, né? A vantagem de não ter energia... Deve ficar sem o telefone durante sabe qual é a vantagem de não ter energia? É não ver a Globo. Seria uma grande vantagem. Quase 100%, quase 99% da população tem energia, ou depende da energia, ou tem relação com a energia. Mas a energia também é fundamental para o desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento industrial. Ela é infraestrutura, ela é mais do que infraestrutura. Assim como as telecomunicações são hoje também. O cara não precisa ter, ele vai fazer, ele não faz nada sem ter capacidade de interagir. Agora sim, então penso, primeiro, essa prisão de Lula, ela foi porque o Lula é a possibilidade de rever tudo isso. Exatamente. E segundo, que nada substitui a nossa própria organização e a nossa mobilização. Eu lembro que o movimento das Tiretes, quando o povo voltou, o povo teve grandes movimentos, nós tivemos grandes movimentos em 68, tivemos grandes movimentos no final da década de 70, inclusive com Lula, com a greve do ABC Paulista contra a ditadura. 78. E foi, exatamente, e aqui na Universidade de Brasília, nos estudantes, enfim.
não tem outra saída, a não ser a nossa própria organização e mobilização. O povo tem que entender Deputada, a senhora acha que o movimento sindical, os sindicatos, por exemplo, a senhora que é sindicalista também, o Brise, que é sindicalista, o movimento sindical, os sindicatos estão preparados, estão encorpados dessa ideia de que é preciso reagir a tudo isso? Eu penso que... E ir para a prática, porque é muita discussão, muita teoria, mas e na prática, chega em como é que se faz determinados isso? momentos que, se você não cuidar e não tiver uma atuação na conjuntura, você não vai salvar os seus objetivos mais. Você não salva o acordo coletivo, você não salva a convenção coletiva se você não fizer uma atuação na conjuntura. Então, muitas vezes, o movimento é corporativo. E vice-versa, né? E vice-versa, exatamente. Então, assim, se você, por exemplo, essa reforma trabalhista, ela é um instrumento dos patrões contra os trabalhadores. Então, se nós tivéssemos evitado a reforma trabalhista, nós teríamos uma série de segurança, inclusive da manutenção das conquistas e das convenções, até firmar um novo acordo coletivo, uma nova convenção coletiva. Isso foi eliminado também. Então, nós temos categorias que a data base é janeiro, chega em fevereiro, e eles estão questionando todas as conquistas do acordo coletivo. Temos o exemplo da Telebrás, não é? Exatamente. E várias outras empresas, né, Brito? Então, aí você tem... Eles agora estão chegando com o seguinte argumento, Érica, porque você não está diretamente aqui, mas a gente está sofrendo isso. Os patrões chegam e falam assim, olha, nós decidimos manter todos os benefícios que vocês já têm, com reajuste zero, mas nós estamos garantindo para vocês tudo que a reforma trabalhista tirou. Mas como assim? É isso aí. A Telebrás chegou com essa proposta para nós aqui e disse, olha, nós vamos manter os benefícios de vocês, tudo com reajuste zero, mas vamos manter todos os benefícios que vocês já tinham no acordo coletivo do ano passado. Então vamos ver o que era dito sobre a reforma trabalhista. Nova lei trabalhista deve gerar mais de 6 milhões de empregos. Estou dizendo aqui o que foi dito pelo senhor Meirelles, que é o segundo acionista pessoa física do Banco Itaú. É por isso que ele achou é o que ele dizia. E o que é que nós temos hoje? A realidade. O desemprego sobe a 13,1 em março. Exatamente. E atinge 13,7 milhões de pessoas. Ou seja, eles diziam que a reforma trabalhista iria eliminar o desemprego. Ia gerar emprego. O desemprego, nós temos, durante o governo Temer, e o período que eles introduziram a discussão do impeachment, 2015. De 2015 para cá, são por volta de 4 milhões de desempregados a mais. Porque o que eu considero 2015 foi quando eles disseram que não iam respeitar a decisão das eleições em 2014 e começaram a articular o golpe, tendo seus títeres, como, por exemplo, Eduardo Cunha, que é um dos maiores corruptos que esse país já tem, que foi aquele que queria chantagear o PT, dizendo o seguinte, olha, se vocês votarem a meu favor, eu não aceito o impeachment da Dilma. Não queria não, ele chantageou o PT. Chantageou o PT e nós não aceitamos. Não aceitamos salvar um corrupto, porque quem mais combateu a corrupção nesse país foram os governos de Lula e Dilma, que deram autonomia para o Ministério Público, que fizeram uma série de leis, uma série de leis para poder atacar a corrupção. E todas essas leis são utilizadas contra o PT e não são utilizadas para Aécio Neves e outros mais. E Lula, eu reafirmo isso, uma das coisas que Lula mais fala, ele fala o seguinte, eu não sou corrupto e vou lutar até o meu último dia para provar a minha inocência. Porque Lula está sendo preso por quê, Wilson? Porque disseram que ele foi beneficiado com a reforma em um apartamento que não é dele. Porque se fosse dele, a justiça não tinha dado como penhora da própria construtora. E agora, com a ocupação que o MTST fez naquele imóvel, se descobriu que nem reforma teve. Ou seja, não apenas que o apartamento não é dele, mas que não houve reforma. E aí se diz, quando você faz um processo de corrupção, você beneficia alguém para ganhar alguma coisa depois. Então veja, o Lula não ganhou nada porque o apartamento não é dele e agora se descobre que nem reforma foi feita. Bom, mas o que ele fez para benefício da OAS? O próprio Sérgio Moro não diz.
O Sérgio Moro disse que é um ato indeterminado. Ou seja, ele beneficiou a OAS, mas não diz como. Diz que foi através de um ato indeterminado. Ele diz isso. E o Lula está preso, condenado a 12 anos. 12 anos. E está sofrendo uma verdadeira tortura. A juíza impediu que o Lula tem mais de 70 anos. O Lula se livrou de um câncer há pouco tempo atrás. E ele tem que fazer acompanhamento médico. E a justiça diz que ele não pode receber a visita de um médico. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso. E eu diria que os patrões se utilizam da reforma trabalhista ou para tentar retirar direitos, ou para barganhar, de qualquer forma, para poder retirar aquilo que foi conquistado duramente pelas categorias. E digo, para encerrar, que se a gente não perceber que a gente tem que se colocar em marcha, e que as eleições são um momento importante, 2018 agora é um momento importante, mas além disso, como é que a gente conseguiu tirar a ditadura militar? Foi nas ruas, no movimento das diretas. Foi assim que a gente conquistou. A gente tem que fazer a atuação com os parlamentares para impedir que eles votem na privatização da Eletrobras, tudo isso. Mas a gente tem que se colocar em movimento. A gente tem que dizer que nós não vamos permitir que eles façam isso com as nossas vidas, com a vida dos brasileiros e brasileiras e com este país. Eu fico pensando muitas vezes, onde estão as panelas? Exatamente. Onde estão as panelas? Onde está o verde e amarelo que queria e que se vestiu para retirar Dilma, agora quando eles estão entregando o pré-sal, quando eles querem entregar a Eletrobras, quando eles estão entregando a Embratur, quando eles estão entregando o patrimônio, quando eles estão acabando com o BNDES, com os bancos públicos. E onde está o verde e amarelo? É onde estão as panelas? As panelas têm que ser batidas contra um governo que não tem nenhuma popularidade, mas que está se aproveitando para destruir esta nação. Perfeito. Nós já falamos muito, né? Deputada, e o futuro? O que nós podemos esperar? Já que a gente está no ano eleitoral, a senhora é pré-candidata? Eu sou pré-candidata a deputada federal. Falou-se que a senhora iria para o Senado, mas... Então, eu penso que os grandes embates estão na Câmara. Porque nós estamos falando aqui do país, dos trabalhadores, mas pense no direito das mulheres, como estão sendo ameaçados. Pense nos direitos dos negros nesse país. Pense no que é a população LGBT que conquistou com muita dor todos os direitos que tem hoje e que eles buscam retirar um a um. Pense no que é você ter um país, o crescimento de bancadas que são municiadas de muitos recursos e por isso tem porque as eleições, elas são eleições contaminadas pelo poder econômico. Com isso que o Temer vetou, de você limitar o autofinanciamento, os milionários vão poder utilizar os recursos deles mesmos para poder financiar as suas campanhas. Então é desigual isso, é desigual, a disputa é desigual. E nós tínhamos uma bancada que se reduziu por volta de 1/3 em defesa dos interesses dos trabalhadores. Cresceu a bancada empresarial, cresceu a bancada dos bancos. Em números lá, vamos ter, para ter a ideia clara, quantos deputados... Você já chegou, você tem por volta de 30 deputados da bancada trabalhista, defesa dos interesses trabalhistas, defende de fato... São 513, né? 513. E você já teve 60, 70 por volta disso. Mulheres, você não chega a 10%. Você tem... A senhora acha que a esquerda, a área mais progressista, o próprio PT, consegue manter os atuais ou até ampliar essa bancada? Nós estamos trabalhando para ampliar a esquerda, por uma questão de sobrevivência nacional. Mas nós temos aí a convicção de que são eleições muito determinadas pelo poder econômico. Como agora você pode, a partir de maio, ter a contribuição via internet, é importante que a população, eu não estou falando que a população possa se movimentar e possa doar 10, 20, 30, o que for possível, para que você possa fazer frente a isso, ao poder econômico que vai corroendo. Os ruralistas, eles têm quase 40%. Eles representam 0,08% da população brasileira, que detém 80% das terras cultiváveis no Brasil. E eles
representam quase 40% da bancada. As mulheres não E chegam... muita propaganda, né? Do agronegócio. Você vê, é agro, é tech, né? Eles se organizam. E os trabalhadores, as mulheres, os negros, os indígenas, nós não temos nenhum indígena. A gente só teve um indígena na Câmara que foi de Juruna. Que andava com, eu lembro, acho que o Boris lembra também, andava com um gravador, porque dizia que homem branco, o que fala... Não honrava a palavra. Não honrava você não quer gravar para cobrar depois. Nós temos que aumentar a bancada de mulheres. Nós temos que aumentar a bancada de mulheres negras e de negros dentro, porque isso é Deixa a eu fazer maioria uma da outra população. pergunta, deputada. É possível construir essa força de esquerda com vários nomes? Tem Ciro Gomes, tem Lula, tem Haddad em São Paulo, enfim. Montar essa força, essa composição para tentar ganhar essas eleições? É possível construir isso? Sim, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Abrir um pouco das vaidades de cada um. Nós já tivemos 2 atos e tivemos por esses dias, de reafirmar a unidade do campo democrático popular. Isso é fundamental. Eu penso que o Brasil está exigindo de nós uma unidade programática, tanto em nível nacional como em nível local, aqui no Distrito Federal, ou em todos, a nível estadual, melhor dizendo, que envolve o conjunto dos estados brasileiros. Nós precisamos ter essa unidade. É legítimo que nós tenhamos várias candidaturas que estão sendo postas, mas nós temos que ter um compromisso programático e um compromisso que está no segundo turno. Se pudermos compor já no primeiro turno, é a resposta que nós temos que dar. E nós estamos trabalhando na Câmara com muita unidade nesse campo, muita unidade. Nós tivemos, nós construímos com essas agressões que o país está sofrendo e os direitos estão sofrendo, e eu digo direitos não só dos trabalhadores, mas direitos das mulheres, direitos dos indígenas, direitos da população LGBT, que estão todos ameaçados. Porque veja, sem democracia, os direitos não sobrevivem. Da mesma forma que o direito também carrega a democracia para todos os cantos e a transforma uma democracia de alta intensidade. Então, portanto, são os desafios que estão dados. Na sua opinião, é possível construir essa grande frente porque não tem saída, né? Ou se une todo mundo, ou então o trator vai cada vez mais atropelando. Eu acho que o sofrimento, né, se não vai por bem, vai pela dor, né? Eu acho que a gente está muito nesse caminho agora, né? Porque a gente teve aquele momento em que achava que todo mundo, cada um que tinha uma ideia um pouquinho diferente do outro, era adversário e a gente disputava a eleição ferreamente. E hoje a gente vê PSOL, PCO e até mesmo vários partidos assim, PDT, que também não era aceito. O PDT eu fui de lá há muito tempo, mas assim, o PDT é muito difícil você diagnosticar onde ele está, né? Porque tem uma variação grande. Mas no tempo do Brizola, não sei o quê, do nosso tempo lá, não tinha dúvida, né? Mas eu estou dizendo assim, depois houve aquela destruição entre nós, né? A gente tinha uma brincadeira que os exilados brasileiros um dia reuniram e foram discutir para onde eles iriam. O cara levantou, eu vou para Paris, o outro falou o quê? Quer dizer, eu quero Paris é meu. E era uma questão de exilado, né? Que quer dizer, sair dali, foi uma reunião lá no Chile ainda, né? Então, a gente precisa acabar com isso. Isso é fundamental. A gente precisa saber o seguinte, às vezes é fácil ou tem menos dificuldade para você falar de eleições majoritárias, como senador e governador e presidente da República, né? Tem uma tendência a aglutinar. Mas para deputado federal e deputado estadual, essa coisa é muito mais difícil. E a gente tem que ter consciência que se a gente não se aglutinar, a gente acaba não elegendo ninguém. E quando acaba não elegendo ninguém, a gente vai ter aquele problema de chegar lá na Câmara e dizer, nós não temos voto. E aí nós vamos ter vários candidatos nossos que chegaram perto ali da legenda, né, em cada legenda e não atingiram. Então, é preciso ter generosidade, porque é aquilo que eu digo, o momento é gravíssimo no país. E essas eleições vão ser o grande divisor de água. Não é? E é preciso que a gente trabalhe efetivamente para que os nossos candidatos, que têm compromisso, não é nosso porque é meu, porque é seu, que é da deputada Érica, de todo mundo, não, é porque tem compromisso. E eu aproveitei a oportunidade para dizer aqui, ó, a deputada Érica está aqui, mas ela é minha companheira Érica.
de anos, desde 1985, lá da campanha das diretas, nós viemos até hoje aqui. E essa é uma deputada que tem coerência. Ela pode chegar aqui e falar sobre as minorias, falar sobre as lutas sociais, falar sobre as lutas trabalhistas, falar sobre a defesa da Previdência, porque você pode pegar o currículo dela e verificar que todos os dias ela estava lá trabalhando e defendendo causas. Eu tenho uma causa que você sabe que a gente trabalha muito aqui com a FALE, que é a Fraternidade Evangelista lá do Lucas, que é uma entidade que cuida que a gente trabalha lá muito. E num determinado momento até um governo que era quase nosso, né? E ele tentou desalojar aquele pessoal de lá. Todos a ideia é que eu sou positivo. E aí a minha irmã que trabalhava muito lá falou: vou fazer uma reunião lá domingo às 7 horas da manhã. Tudo bem, eu não fui. Mas ela falou: olha, a deputada Érica chegou lá, era 6:45. E tomou a frente na causa. E lutou e acabou com aquela brincadeirinha de desalojar a idética do lugar onde eles já estavam morando lá. Porque, não eles, né? Porque a gente vai trocando a cada semana, morre uma quantidade. Você sabe do trabalho que tem lá, você participa pessoalmente também. Então, é a gente dizer o seguinte: aqui sim tem companheira, pessoa, deputada, que tem histórico e trabalho sério. Vale a pena investir nesse tipo de personalidade, nesse tipo de pessoa. E, além do mais, é minha amiga, né? Entendeu? Mas não é por isso. Eu tenho vários amigos que eu jamais votaria neles. Jamais votaria neles. Até familiares. Mas na Érica, vale a pena, porque é histórico. Prefiro que ela venha mesmo como candidata a deputada federal, porque os embates estão lá, e porque também terá menos dificuldade para se eleger, o que não quer dizer que vai ser fácil. Mas no Senado seria muito mais difícil, e aí a gente correria o risco de perder essa combativa companheira lá na Câmara dos Deputados. Tá certo. Para encerrar, deputada Érica, o PT vai ter candidato aqui em Brasília? A senhora que é presidenta do PT. O PT vai ter candidato. O PT, nós tentamos uma construção, mas a gente não vai fazer qualquer tipo de aliança por conveniência eleitoral. Eu acho que Brasília sofre de um autoritarismo dos mais profundos. Eu fico muito impressionada com o governo Wallenberg, porque é um governo que não dialoga. É um governo que todas as críticas ele considera que são inimigos os que criticam, ele tenta desqualificar quem está criticando, que tem um discurso de uma nota só que diz todos os problemas de Brasília foram do governo anterior, e em verdade não é isso. Aí cai o viaduto no governo dele. E agora o laudo diz que era perceptível que ele teria que ter feito a manutenção. Mas ele diz, não, isso é problema do outro governo. Então você tem uma destruição da saúde, problema do outro governo. Tudo é problema dos outros, né? E quando você tem coisas boas acontecendo em Brasília, como, por exemplo, a urbanização de Porto Rico, de vários locais, isso é recurso do PAC. É recurso ainda do governo Dilma. E ele coloca como se o recurso fosse seu. Eu tive a oportunidade de estar na inauguração do campus do IFB em Recanto das Emas, e ali ele falava como se aquilo fosse uma coisa dele. Isso aquilo é recurso federal. Isso é recurso federal. Não é o IFB, é uma política do governo Lula, inclusive. Porque o governo Fernando Henrique Cardoso proibia a existência dessas escolas profissionais. Mas é dentro disso, Érica, que a gente fala. A união tem que ser por doutrina. Claro. Por quê? Como disse o Cristo. De onde veio o Rodrigo? Nós conhecemos em Brasília. Qual foi o movimento que ele participou? Eu lembro que ele se elegeu deputado estadual botando a faixa amarela. Foi o primeiro candidato aqui que botou uma faixinha amarela, todo mundo usava a faixa branca, ele botou uma faixa amarela com aquilo ali e tal, acabou se elegendo deputado distrital. E dali ele veio surfando, ele é um surfista da política, não podia dar em outra coisa. E é muito autoritário. Não podia dar outra coisa, um surfista não pode dar outra coisa, porque depois que ele chegou ali, ele está na crista da onda. Né? Ele vai fazer o quê? Ele não sabia, a onda levou ele para lá, ele não sabe sair dali. E para ficar ali, a gente sabe, para ficar ali, tem que esquecer toda a doutrina, porque ele nunca teve. Ele nunca teve doutrina. E aí nós buscamos e continuamos buscando construir uma unidade programática, mas o PT
é que tem história, que é o maior partido aqui do Distrito Federal, que é o Já maior teve dois partido, governadores, já né? teve 2 governadores. Nós vamos lançar uma candidatura própria, porque o momento político exige, mas estamos Já tem abertos nome? a fazer. Tem várias possibilidades que estão em discussão. Nós estamos até o dia 11 com a perspectiva de fechar, de entrar no consenso. Aí nós temos vários candidatos ao Senado, várias possibilidades para o governo do Distrito Federal, e nós queremos nos unificarmos e não termos a prévia, mas lançarmos uma candidatura única. Estamos trabalhando nessa perspectiva. Ainda para esse mês de maio, a gente está apresentando as nossas candidaturas, não apenas para o governo, como para o Senado, e também já temos pré-candidatos com muita densidade eleitoral, como deputado Vagni, Chico Machado, para o Senado, para Chico Machado, Miragaia, Vagni, temos também o professor da Universidade Marcelo Neves, Márcio Costa, e a gente vai tentar construir uma unidade, mas nós vamos disputar essa eleição com candidatura própria, tentando dialogar ao máximo e construir uma unidade grande neste campo democrático popular, e tenho absoluta certeza que nós vamos para o segundo turno. Perfeito. Gente, muito obrigado a vocês todos. O bate-papo foi uma aula, né? Um programa quase uma aula de política, democracia. Nós agradecemos muito a companheira Érica pela presença. É bom, legal. Mais uma vez. Vamos ter que voltar mais outras vezes aqui para a gente conversar mais. É um prazer. E parabéns, Érica, pelo trabalho, pela dedicação que você fez lá com o pessoal da Fale, né? Sim. Lá no Recanto das Emas. Eles precisam muito, são portadores do vírus HIV e AIDS. Tem crianças, tem adultos, jovens, adolescentes. É um trabalho de muito acolhimento. E as pessoas vivem em casas, enfim, é muito acolhimento, muito são várias famílias, né? Eu penso que nós não podemos permitir que ali seja retirado aquele espaço. Que o mercado tire aquele espaço, né? Precisamos de mais espaços, porque cresceu a população em situação de rua no Distrito Federal, cresceu a opressão, a população mais pobre no Distrito Federal, e nós vamos ter que reagir a isso. Isso significa não ter muito trabalho, né? Muito trabalho. Obrigado, deputada Érica Pocai, Luiz do Ramos, presidente do Sintel. Um abraço. Muito obrigado. Para os nossos internautas aqui, né? A gente agradece o Mansur também, que é assessor da deputada Érica, que está aqui no estúdio acompanhando todo esse bate-papo. Internauta, um grande abraço. O André. E o André é nosso operador, né? André Muniz. Muito obrigado aí pelo trabalho. Tchau, gente. Um abraço a todos. Até mais. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.